De volta com o Futebol 360, participe com a gente, hashtag F360BR. A gente começa falando da vitória do Santos, a goleada 4-1 para cima do Juventude. E o Orlando, treinador do Peixe, falou em confiança após essa vitória. Vamos lá. Confiança, né? Uma vitória com um saldo de gols desse, traz confiança e eles sabem que eles são capazes, né? Então isso daí eu acho que ajuda muito para os próximos jogos. Nós esperávamos que a equipe do Juventude ficasse um pouco mais atrás e se eles não ficassem, a gente ia dar um jeito de colocar eles para trás. Foi isso a ideia, era um 4-2-4 e chegando pela beirada, chegando pela lateral da área com 2 atacantes lá dentro. Então, a partir do momento que saiu o gol, a ideia deu certo, né? E aí a gente já com o placar na frente, a gente achou melhor mudar novamente e acabou dando certo também. Enfim, tudo deu certo ontem, né? Vamos lá. Vamos ver se dá confiança mesmo. Voltou a fazer 4 gols em uma mesma partida após 33 jogos. Antes de haver vencido o Cuiabá por 4-1 em 8 de maio. Faz tempo, hein? Na 5ª rodada do Brasileirão. E o treinador era o Bustos. Marcos Leonardo voltou a fazer um gol com a bola rolando depois de 5 partidas. O gol contra o Atlético Mineiro foi de pênalti. E o Lucas Braga fez 2 gols em um mesmo jogo pela primeira vez na carreira profissional. Ô Abel, nada como um Juventude no caminho, ou a gente vai destacar o mérito do Santos, que eu costumo falar aqui o seguinte, quando você pega um adversário assim, você tem que passar por cima. É o jogo para dar confiança, né? Na sua casa, precisando vencer. E essa bola na trave no começo. Assusta, né? Juventude começou melhor que o Santos, né? Torcida temerária ali do que começou o Santos jogando no primeiro tempo. Juventude pressionou mais, teve mais chances no começo do jogo. E aí a gente já vê no primeiro gol do Santos. E aí, Abel? Foi uma vitória protocolar, tem muito mérito aí por ter passado por cima aí do adversário, que o Santos tem que passar por cima mesmo. Você vê, o Corinthians teve dificuldades lá, empatou na semana passada. Você colocou muito bem. É óbvio que a gente tem que levar em consideração a fragilidade do adversário. O Juventude tem 20 pontos ganhos, tem um saldo de gols que ontem foi para menos 33 negativos, levou mais de 50 gols no campeonato. Você tem que levar isso em consideração. Por outro lado, você não pode deixar de dar os méritos ao time que passou por cima do adversário frágil, que foi o Santos, mereceu a vitória. Como a Natália já destacou, realmente, no início o Santos foi pressionado pelo Juventude. A gente viu a bola na trave ali do Chico, teve um chute do Moraes também, que obrigou o João Paulo a fazer uma defesa. Então, o primeiro tempo, o Juventude começou com as melhores oportunidades, assustando o torcedor do Peixe na Vila Belmiro. A partir do momento que sai o primeiro gol, aí muda totalmente o jogo. E mais uma vez, o primeiro gol começa com uma jogada do Ângelo. Então, eu quero destacar mais uma vez o Ângelo, que começa a jogada do primeiro gol, que tem o chute do Carlos Sanches e depois o Lucas Braga faz. E esse gol que a gente está vendo aí, o último, olha aí o Ângelo também, dando uma assistência com tranquilidade dentro da área para o Lucas Braga fazer o segundo gol dele e o 4º gol do Santos no jogo. Quase todas as vitórias do Santos, e são 10, com a de ontem acho que foram... O Santos chega a 10 vitórias, acho não, é isso. Chega a 10 vitórias no campeonato, quase todas com participação do Ângelo, mesmo quando ele não era titular, entrava durante os jogos. Ângelo, Marcos Leonardo, e depois da derrota na semana passada, você não estava ainda, estava curtindo suas merecidas férias de 60 dias. Obrigado. Na semana passada falávamos aqui, quando o Santos perdeu para o Atlético Mineiro, a gente desceu a lenha, cornetamos aqui, falamos muito do Santos, né? Da campanha ruim, mas eu frisei, fiz questão de falar. Mesmo numa campanha muito ruim, o Santos ameaçado, etc e tal, não se pode jogar a pressão e cobrar de jogadores jovens como o Ângelo, Marcos Leonardo. É óbvio que eles têm a responsabilidade deles, e a partir do momento que o jogador veste a camisa do Santos, ele vai ser cobrado. Mas é muita pressão para cima desses garotos. O Marcos Leonardo foi mal demais no jogo passado, quando perdeu 4, 5 gols. Ontem voltou a marcar, fez um golaço. E sobre o técnico, para completar, sobre o Orlando Ribeiro, é interessante você ver um técnico que veio do Sub-20, que dá oportunidade para jogadores como o Ed Carlos, que deu um passe para o gol do Marcos Leonardo ontem. Deu oportunidade para o Miguelito, o jogador boliviano, também muito jovem, da base do Santos, estrear com a camisa do Santos. É muito cedo, jogou 10, menos de 15 minutos. É muito cedo para
você fala, vai ser craque, tem que esperar, tem que jogar mais e tal. Estão Mas você já tratando o viu que ele Miguelito tem como o Hendrick no Palmeiras, hein? Não, já tem gente Calma, calma. Não, já teve torcedor falando, é o Messi boliviano. Calma. Jogou Messi boliviano. pouco mais de 10 minutos. Dá para ver que tem habilidade, na Já base foi pra já se seleção falava principal dele. da Bolívia. Mas tem que ter calma, Isso aí é momento de carência, né? nem Isso aí é querer- carência. Isso, há uma escassez Carência. muito grande na seleção da Bolívia, né? Nem queimar, você não pode nem queimar, como eu disse, jogar pressão em cima de garotos em time nenhum e nem no Santos, e nem endeusar de uma hora para outra. Mas para resumir, para fechar, uma vitória merecida, o Santos precisava muito, ele precisa jogar esse futebol contra times de um nível maior. Isso tem sido difícil. Nossa, quando você falou ele precisa jogar esse futebol com times de nível maior, a Nath fez assim. Você acha que isso... Já dedurei, né? Já cheguei dedurando aqui a Nath. Você acha que isso... Você quer que eu volte? Eu topo, viu? Eu topo, viu? Eu topo voltar. Ela fez assim. Você acha que não dá para... Por exemplo, o Santos vai ter ainda o Corinthians pela frente na Vila. Bragantino, Corinthians e Flamengo. É a sequência de 3 jogos do Santos. É isso. Só o Corinthians em casa. Só o Corinthians em casa. Flamengo e Red Bull Bragantino joga fora. Não dá para ser algo... E tem o Atlético Goianiense depois que rouba pontos de muitos Isso. grandes que Ninguém estão... aí é juventude. Ninguém aí é juventude. Só para ajudar a Nath, jogar bem não é só criar chance de gol, é pôr a bola para dentro. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, 200 chances. E não Contra o guarda- Palmeiras, um monte de chances. Não põe a bola para dentro, não adianta. Mas contra o Bragantino, o Santos, se jogar essa bola, ganha. Porque o Bragantino tá mal. O Red Bull Bragantino caiu demais, né? Mas, de novo, não é o produção, Juventude. efetivamente, mas é o que você falou, não é contra o Juventude, é fora de casa. O Santos fora de casa tem muita dificuldade de guardar as bolas lá no cachorro. Tem em casa, mas tem também fora de casa. Me preocupa a irregularidade do Santos, o tanto que o Santos oscila durante a temporada. São poucos os jogos que a gente vai lembrar aqui que o Santos fez uma boa e grande partida. Se a gente contar, a gente vai contar nos dedos de uma mão e só. Então, assim, o Santos conseguiu uma vitória importante dentro de casa. Para o Santos, na temporada, né, para o restante da temporada, até para já começar a diretoria e todo o planejamento de futebol para a temporada que vem, é fazer o dever de casa. O Santos precisa fazer o dever de casa. E o que conseguir ganhar fora de pontos, um pontinho aqui, um pontinho ali, é fundamental. Mas o dever de casa é o principal. Pega um Corinthians no meio da decisão da Copa do Brasil, isso é importante, talvez poupe a maioria dos jogadores. E aí me preocupa o nível competitivo do Santos contra um Corinthians, que é um clássico dentro de casa. É logo depois, o jogo do Corinthians é logo depois do segundo jogo da final, Então, da Copa assim, do Brasil. Dependendo de como for o jogo da volta, o Corinthians vai estar desgastado, cansado, tem atleta que vai ser poupado, então tem uma série de questões aí. Mas o que me preocupa é principalmente a oscilação do futebol do Santos na temporada. Posso pontuar rapidinho? Pode. Importante vitória, o Santos chega a 40 pontos, com a pontuação baixa que estão os times lá na zona do rebaixamento, dificilmente o Santos será rebaixado, mas a gente não pode deixar de lembrar mais uma vez a campanha vergonhosa do Santos e a gestão muito ruim de futebol do Santos nessa temporada. Não é porque venceu o Juventude, goleou, mereceu, jogou bem, que a gente vai deixar de esquecer que o Santos tem que correr já contra o tempo para pensar no planejamento de 2023 para não passar vergonha de novo já no Paulistão. E o seguinte, o ano que vem, Cuiabá deve cair, Juventude, Atlético Goianiense está na briga ali. Avaí pode cair. Vamos ver o que vai acontecer. Mas quem sobe? É aí que eu quero chegar. Vai subir o Grêmio, vai subir Cruzeiro. o Bahia. O Cruzeiro já subiu. Acho que o Vasco sobe. Depois você pode falar disso. Você tem certeza? Acho que o Vasco. Eu falei, acho que o Vasco sobe. E todos eles mais estruturados e com mais dinheiro. E vem 3 SAFs aí. Vem 3 SAFs aí. Absoluta. Vem 3 SAFs aí. Então, assim, o Campeonato Brasileiro do ano que vem será mais competitivo, será mais difícil, tá? E o Santos ainda olha aí para baixo da tabela hoje e vê gente muito pior e tal, etc. O ano que vem não vai ser assim. E só para pontuar, claro, é um momento de 4-1, é um momento de alívio, de uma boa atuação do Santos e tal, etc. Mas só para não pode deixar de esquecer. O Santos está sem treinador, porque o Orlando Ribeiro é um interino. Por isso que eu disse, tem que É um correr contra o interino, o tempo. Santos está sem... Todo respeito, o Orlando Ribeiro está fazendo uma função de treinador, mas não é ele o treinador, não era para ser, né? E o Santos não tem um diretor de futebol. Não, e o que preocupa, William, assim, para ajudar nesse teu raciocínio, não tem treinador e olha para o mercado pensando no que pode financeiramente apostar e trazer, principalmente porque precisa contratar jogadores para a temporada que vem, traz quem? Pois é, tá difícil.
O Breiler, o trabalho do Orlando Ribeiro te agrada? Assim, se de repente o time, nos próximos jogos, até o final, demonstrar evolução mesmo, começar a jogar bem, ganhar jogos que a gente não imagina que o Santos vai ganhar, dá para flertar com a possibilidade de deixar o Orlando ou não? Esquece, é melhor começar com alguém mais experiente, tentar ir buscar no mercado algum nome que a gente não sabe qual é, como lembrou aqui a Nath? O Santos já correu um risco deixando o Orlando até o fim do Campeonato Brasileiro. Porque se há uma oscilação maior, o Santos disputa, de fato, o rebaixamento. Eu vejo que as chances são remotas, o Santos não vai cair, dificilmente isso vai acontecer, até pela pontuação dos concorrentes. Mas havia esse risco e o Santos topou bancar. Mas agora são 5 jogos, muito pouco para avaliar. O Orlando Ribeiro chega tentando fazer coisas novas, mexendo no time, mexendo em formação, tenta dar uma oportunidade ao Luan, agora rejuvenesce o time, dá oportunidade a Ed Carlos, a Miguelito, como citou o Abel. Mas falar, esse trabalho é consistente, demonstra algo a ponto de bancá-lo para o ano que vem, muito cedo e muito pouco. Acredito que o Santos deva pensar, sim, num técnico para executar um trabalho de médio e longo prazo, ir ao mercado, mas tem de pensar de acordo com a sua realidade. Nome como Bielsa, por exemplo, ótima sacada, mas é totalmente fora da realidade do Santos. Tanto é que não foi adiante. O Santos precisa pensar em alguém que queira assumir esse desafio de trabalhar com a base. E o Santos conta demais, se apega demais a algo que nem sempre vai dar certo, que é a base. A base vem salvando o Santos ao longo de alguns anos. Se a gente não falou de Santos lutando contra rebaixamento, de fato, até agora, é porque garotos como Marcos Leonardo, como Lucas Barbosa, Ângelo, vem salvando a lavoura ano após ano. Mas quem garante que no ano que vem esses jogadores estarão ali, porque o Santos vai ter de negociar, vai ter de vender atletas, e quem garante que vai surgir uma nova geração? A gente sempre espera o melhor, um novo raio na base do Santos, mas essa sozinha não pode ser a garantia de um clube do tamanho do Santos. Fecha aí pra gente ouvir o Fã Esporte. Seja um nome do quilate do nível de Marcelo Bielsa, ou seja o ex-técnico do Sub-20, Orlando Ribeiro, ou Carille, ou Lisca, ou Bustos... Não, peraí. Calma, pelo amor de Deus. Seja lá quem for, tem que reforçar o elenco. Reforçar e contratar jogadores que vão ajudar o Santos de verdade. Não esses que chegaram aí nessa temporada. Muitos deles que estão encostados. Né? Onde estão? Carabarral, Johan Júlio, estava no banco ontem. Angulo e outros. Os recentes Luan. Estão de brincadeira, né? Fã de Esportes, dá o seu pitaco. Hashtag F360BR, vamos ver. Daqui a pouco vou passar para o Caco. Vamos nessa. Vicente Francisco, como torcedor do São Paulo, não estou com moral para zoar outros times. Ouviu, né, Viola? Mas queria que o Santos sofresse um pouco mais para zoar minha esposa. Que sacanagem. Arrumar problema no casamento, Vicente. Brincadeiras à parte, o elenco do Santos é muito jovem e desequilibrado, mas tem bons jogadores. Tá aí o Vicente dando o pitaco dele. Não vai arrumar treta com a esposa nessas horas, o time não tá bem, ainda arruma treta em casa. Se eu faço isso aí, sou expulso de casa. Ontem o Ed Carlos jogou, né? Isso. É importante falar de um jogador que, para esse total de 0 do Santos no meio de campo, né, de qualidade técnica, apesar da pouca mobilidade que ele tem, a gente questiona muito isso, o desenvolvimento dele como esse jogador com um pouco mais de mobilidade para dar dinâmica ao meio campo do Santos. É importante observar esse jogador, porque ele tem uma qualidade técnica, principalmente de passe, importante. Ontem ele deu um passe importante para o Marcos Leonardo. Né? Aliás, essa jogada, se eu não estou enganado, foi Sandri, Ed Carlos, Marcos Leonardo. Aliás, a base salva. Aliás, Cacô, para te ouvir, é uma resposta curta e depois eu vou pedir o seu comentário. Citar aqui Marcos Leonardo. Eu posso soltar a vinheta aqui de jogador de bola para o Marcos Leonardo ou não? Pode, sim. Então, vamos soltar a vinheta aí para o Marcos Leonardo. Solta a vinheta de jogador de bola. Vamos lá. Vamos ver o gol do Marcos Leonardo. Enquanto isso, o Caco é o melhor jogador do Santos? Acredito que sim, tem potencial para jogar ainda mais. O que falta realmente é aquela confiança que o técnico Orlando Ribeiro falou, que às vezes tem mais dentro de casa com o apoio do torcedor, e nem tanto quando estava num mau momento do Santos. Mas um jogador de muita qualidade, que pode acrescentar ainda mais, é uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro,
E que bom que está com um técnico, nesse aspecto é bom o Orlando Ribeiro, sabendo trabalhar com os garotos, né? Ele já era do profissional, já tinha subido, mas o Orlando Ribeiro tinha essa função do sub-20 do Santos e pode ser até um dos técnicos auxiliares na próxima comissão técnica. O Santos precisa buscar um treinador para que dê condições que o time melhore, com tudo isso que vocês falaram. Concordo muito com o Abel, o Santos parece um time remendado, tem os garotos e coloca alguns remendos, um aqui, outro ali, puxa o Luan, vem o Soteldo de volta, não tem uma estratégia, não tem um planejamento. Precisa de um técnico que faça esse planejamento junto com uma comissão técnica, com um diretor de futebol, com uma estrutura de futebol que não teve até agora. Agora o Marcos Leonardo, com certeza, jogador que tem um futuro brilhante, joga demais, olha a categoria do gol por cobertura, né? Quando é bem lançado, com muita tranquilidade, já fez gol em clássico, com certeza é um titularíssimo, o melhor jogador da equipe do Santos. Jogador de bola, com certeza. Ele acabou de lembrar, o Caco fez gol, por exemplo, lá no início do ano, 2 gols na Neoquímica Arena, Foi? Clássico contra o Corinthians. Quer lembrar do final do ano passado? Acho importante lembrar. Fez gol no Maracanã contra o fez Flamengo. gol no Maracanã contra o Flamengo, fez gol no Beira-Rio contra o Internacional. E Santos e Fortaleza, jogo apertadíssimo na Vila Belmiro, 0-0, né? O Marcos Leonardo chama a responsa para bater um pênalti. Assim como ele chamou a responsa para bater o pênalti contra o Atlético agora, que ele não estava bem no jogo, perdeu um monte de gol, podia não deixar para... Não, ele foi lá, vou bater, bateu e fez. É normal a oscilação, por exemplo, não vive um dos melhores momentos, perdeu muitos gols contra o Atlético Mineiro e tal, mas, por exemplo, num time que não está longe de ser um dos grandes times da história do Santos, ao contrário, num time com muitos problemas, o que esse menino tem feito de gols, é normal ele ter uma oscilação aos 19 anos, qualquer jogador oscila, e é incrível a capacidade que o Santos tem para produzir ou para ter nas suas categorias de base atacantes, como o Rodrigo, que está fazendo gol no Real Madrid, que vai para a Copa do Mundo, como o Gabigol, como o Caio Jorge, que foi um jogador importante na campanha que o Santos chegou à final da Libertadores, como o Yuri Alberto, que está lá jogando no Corinthians, e como esse menino Marcos Leonardo, que de todos esses, se não for o melhor, é um dos melhores. É um dos melhores. Ele é muito novo, está fazendo muito gol num time com muitos problemas. Imagina se o Marcos Leonardo jogando num Palmeiras, num Flamengo, Nossa amadurecendo, senhora, porque ele é muito jovem. Mas vou te falar uma coisa sobre maturidade, hein? Tem números aí do Marcos Leonardo, a gente vai colocar, só uma coisa sobre maturidade. Esses moleques do Santos estão passando por um processo de maturidade muito sério. Eles só estão roendo osso, cara. É sério. A gente está falando de 4 campanhas de luta contra o rebaixamento, 2 edições do Paulista e 2 do Brasileiro, com esses caras. Com esses caras. Olha a carga, olha contra o que esses jogadores do Santos têm que lutar. A gente critica, são caras que vão oscilar. Imagina, se oscila em meio a uma crise, em meio a 2 anos, até mais, né? Mas vamos pegar os 2 últimos anos, 2 anos de crise. Esses caras são colocados ali, ó, meu, é o que tem, vamos lá, vamos se virar. Se vira aí, né? Se vira nos 30 aí, meu filho. E não tem nas 38, preguiça, né? 38 rodadas. Se vira nos 38. E os caras estão tendo que fazer. Ângelo, Marcos Leonardo, o próprio Lucas Braga, que ontem fez 2 gols, não é o melhor deles, mas ajudou muito ontem. Se a gente começar a parar para pensar, de Carlos chegando, tá o Miguelito, ontem que teve, que não é da base do Santos, mas enfim. O Patati, que é esperado bastante também. O Lucas Barbosa, né? Sandri. Então, esses meninos, Lucas Pires, esses meninos estão sendo colocados assim, ó, vai lá e se vira, num momento de muita crise. Então, o que esses caras estão ganhando de casca é um negócio absurdo. E eles estão correspondendo, hein? Joga mal aqui, joga mal ali, daqui a pouco tem um jogo bom, outro ruim e tal, porque é normal oscilar. Vamos fazer justiça. Em meio a administrações do Santos que não correspondem, e essa corresponde só em parte, porque no campo não corresponde, em meio a uma bagunça, uma baderna de presidentes, diretores de futebol e treinadores, quem salva o Santos, mais uma vez, é a base. São esses meninos que estão salvando o Santos. É isso. Olha lá o Marcos Leonardo. 50 jogos, 4º no elenco. Lobo solitário, é ótimo, hein? 19 gols, ele é o artilheiro, 4 assistências, ele é o 2º no elenco, ainda é garçom. Chutes por jogo, ele é o 1º. Chutes certos por jogo, ele também é o 1º. Ações na área rival, ele é o 1º. E minutos para fazer um gol, ele é o 2º aí nessa equipe do Santos. Que contratou, né? Trouxe Maicon, trouxe né? Bauerman, trouxe Natan, trouxe Carabarral, trouxe Soteldo, trouxe Auro, Luan. Todo mundo, Luan.
E até agora, os melhores jogadores do Santos continuam sendo os meninos da base. Se não são necessariamente da base do Santos, mas meninos que chegaram ao Santos Futebol Clube.